sobre elas, sobre as crias, de ensinar essas crianças. Meu Deus, serão no futuro homens, mulheres do amanhã. Deus, que eu possa, ó Deus, ensinar e capacitar essas crianças para aprender a tua palavra. Para, meu Deus, do amanhã ser homens e mulheres de Deus, que levem a tua palavra. Tenha misericórdia, abençoa, no nome de Jesus. E as crianças diz: Amém. Jesus. Olha isso. Eu não sei se tem uma mensagem gratuita ali. Vou lhe avisar as pessoas. Vamos tirar com alguém. Não, é só. Prepara o comentário. Pode virar, né? Só que é triste, né? Meus irmãos, o texto que nós vamos ler hoje é bem simples. Tão simples que se eu só dissesse o texto, vocês já sabiam o que estava escrito. Mas Pega aqui, meninas. Coloque lá atrás. Paz do Senhor, crianças. Que bom ter todos vocês aqui com a gente. Estamos muito felizes. Sejam todos bem-vindos para ouvir a palavra do Senhor e aprender junto comigo, porque eu também aprendo com vocês. E vamos do dia? Está no livro de Jeremias, capítulo 1 e o versículo 5, que diz assim: antes do seu nascimento, todo mundo junto, vamos lá? Antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga de sua mãe, eu o escolhi. A palavra do Senhor está dizendo que nós estamos falando aqui de Jeremias, que é quem nós vamos falar hoje. E a palavra do Senhor disse que antes dele nascer, quando ele ainda estava na barriga de sua mãe, o Senhor já tinha o escolhido. E hoje nós vamos saber para que o Senhor o escolheu. Você sabia que o Senhor, ele tem um plano perfeito para cada um de nós? Antes da gente nascer, o Senhor já tem um plano maravilhoso para cada um de nós. E foi isso que aconteceu com Jeremias. O Senhor já tinha um plano perfeito para ele antes mesmo dele nascer. E hoje nós vamos falar desse homem. Como é o nome dele? Jeremias. Jeremias foi um profeta que foi escolhido por Deus antes mesmo de nascer. Muito bem. Quem foi escolhido por Deus antes mesmo de nascer? Jeremias. A palavra do Senhor diz assim no capítulo 1, versículo 5. Antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga de sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse profeta para as nações. Deus escolheu quem? Jeremias para ser o quê? Profeta para as nações. E vocês sabem o que é profeta? Vamos fazer silêncio para prestar atenção. Profeta é aquela pessoa escolhida por Deus para levar a mensagem ao povo. Ou seja, Deus manda ela falar ao povo e ela fala como o Senhor mandou. Então, Jeremias foi escolhido por Deus para ser o quê? Um profeta. Quem foi escolhido por Deus para ser profeta? Jeremias, ele vivia na cidade de Anatote. Preste atenção. Como era o nome da cidade que Jeremias vivia? Anatote. E ele era filho do sacerdote Ilquias. Como era o nome do pai dele? Ilquias. Como era o nome deste homem? Jeremias. Ele morava onde? Na cidade Anatote. E ele era filho de quem? Do sacerdote Ilquias.
Jeremias era filho do sacerdote Hilquias, preste atenção. E sua família servia a Deus. Jeremias era alguém comum, assim como eu e vocês. Mas Deus tinha algo muito especial para ele. Deus o escolheu quando ele ainda estava na barriga de sua mãe para ser profeta e anunciar a mensagem ao povo. Deus chamou para ser profeta para as nações. Jeremias morava onde? Como era o nome da cidade? Anatote. Ele era filho de quem? Do sacerdote. Como era o nome do sacerdote? Gente, preste atenção. Ele era filho do sacerdote Hilquias. E como vocês acham que Jeremias se sentiu quando Deus falou com ele que ele tinha sido escolhido desde quando estava no ventre de sua mãe? Vocês acham que Jeremias ficou feliz ou triste? Feliz. Nós vamos saber agora. Jeremias falou para o Senhor assim: ó Senhor, meu Deus, eu não sei como falar, pois sou muito jovem. Quando Deus falou com Jeremias, ele ainda era muito jovem. Então ele ficou preocupado, né? Ele disse: Senhor, eu não sei falar, eu ainda sou muito jovem. Quem foi que falou que ainda era muito jovem? Jeremias, muito bem. E como era o nome do pai de Jeremias? Hilquias. E vocês já se sentiram com medo assim quando vocês recebem uma responsabilidade, quando a mamãe ou o papai manda vocês fazer alguma coisa, vocês ficam com medo, ficam preocupados, achando que não vai conseguir, como Jeremias ficou? Vocês também se sentem assim? Mas quando a gente se sente assim, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos orar ao Senhor e confiar no Senhor. Nós devemos orar, pedir ao Senhor para Ele nos ajudar, porque a gente consegue. Porque quando nós pedimos a Deus a ajuda dele, nós não estamos sozinhos. Então nós conseguimos com a graça do Senhor. Jeremias, ele achava que não iria conseguir fazer o que Deus tinha mandado ele fazer, porque ele ainda era muito jovem, né? E ele achava que ele não ia conseguir. Mas o Senhor falou para ele dessa forma, assim dizendo: não diga que é jovem. Você irá onde eu mandar e falará o que eu ordenar. Não tenha medo, porque eu estarei com você para protegê-lo. Quem foi que falou isso? Jesus, né? Muito bem. O Senhor disse para Jeremias, para ele não ter medo, que o Senhor estaria com ele para protegê-lo. Deus iria proteger quem? Jeremias. Deus iria proteger Jeremias. E Jeremias foi escolhido por Deus para quê? Para ser profeta para as nações, né? Entregar a mensagem de Deus ao povo que está no mundo. E sabem o que Deus falou para Jeremias quando ele se sentiu com medo, achando que não iria conseguir fazer o que Deus tinha mandado ele fazer? Nós só vamos saber se a gente prestar atenção nisso, né? Deus falou para Jeremias assim. Deus tocou na boca de Jeremias, falando assim, ó: veja, coloquei as minhas palavras na sua boca. Deus colocou as palavras dele na boca de quem? De Jeremias. Já imaginou que honra Deus tocar na sua boca? Então, Jeremias não precisava mais se preocupar. Deus tinha colocado as palavras dele na boca dele. E Jeremias não precisava mais se preocupar, porque o Senhor iria ajudá-lo a falar e fazer o que era certo. Deus iria ajudá-lo a fazer tudo o que Deus mandasse ele fazer. Ele não estaria sozinho. Mas nem tudo nessa vida é fácil, né? Às vezes nós passamos por desafios pequenos e grandes. E como é que nós devemos fazer quando nós estamos passando por desafios? Nós devemos orar e confiar no Senhor. Foi isso que Jeremias fez. Ele confiou no Senhor. Deus disse para Jeremias que ele ia enfrentar algumas dificuldades,
E algumas pessoas não iam gostar da mensagem que ele ia trazer para o povo. Não era todo mundo que ia gostar de Jeremias, mas ele não precisava se preocupar, porque Deus estaria com ele. E ele ia conseguir fazer o que Deus tinha mandado ele fazer. Porque quem estaria com ele? Deus. Muito bem, Deus ia estar com Jeremias. Jeremias foi escolhido por Deus para ser o quê? Um profeta. Um profeta do Senhor, né? Um profeta. Ele ia anunciar a palavra do Senhor para as pessoas. Você sabia que Deus também quer usar você hoje? Mas para o Senhor nos usar, nós temos que estar o quê? Na presença do Senhor. Nós temos que ser obedientes. Jeremias, ele foi obediente ao Senhor. Ele confiou no Senhor. E nós também precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos confiar no Senhor, orar ao Senhor. Nos momentos difíceis que nós estivermos passando, nós precisamos confiar no Senhor e orar ao Senhor. Porque Deus, ele tem um plano perfeito para cada um de nós. Assim como ele tinha escolhido Jeremias, tinha um plano perfeito para Jeremias, antes mesmo dele nascer, Deus também tem um plano perfeito para cada um de nós. Mas, para Deus fazer o que ele quer fazer na nossa vida, nós temos que ser obedientes ao Senhor. Porque se nós formos desobedientes ao Senhor, o Senhor não vai realizar o plano que ele tem para nós. Porque se a gente viver pecando, nós estaremos se distanciando de Deus, porque o pecado, ele nos afasta cada vez mais do Senhor. Mas se a gente viver obedecendo ao Senhor, obedecendo os mandamentos do Senhor, buscando o Senhor, orando e confiando no Senhor, ele vai realizar o plano que ele tem para nós. Mas ele só vai realizar se nós formos obedientes ao Senhor. Amém? Desde quando a gente já estava no ventre da nossa mãe, Deus já nos conhecia. Deus sabia cada um de nós como a gente seria, qual seria os nossos talentos. Deus também já sabia qual seriam os nossos talentos, como nós seríamos. Mas se você quer saber qual o talento que Deus tem para você, qual o plano que Deus tem na sua vida, você tem que fazer o quê? Orar. Orar pedindo para o Senhor mostrar para você, pedindo para o Senhor fazer o que Ele quer fazer na sua vida. Mas Deus só vai fazer o que Ele quer fazer na sua vida se você for obediente. Se você for obediente e confiar no Senhor, como Jeremias foi, Deus realizará todo o plano na sua vida, assim como Ele fez na vida de Jeremias. Ele tinha um plano perfeito para Jeremias e também tem um plano perfeito para cada um de nós. Amém? Amém. Vamos para as perguntas? Quem é que vai participar? É os meninos. Os meninos. Vamos lá participar, ficar em pé. A primeira pergunta. Como era o pai de Jeremias? Hoje, como está fazendo trabalho, O que foi que Deus disse para Jeremias? Não. Como era o nome da cidade que Jeremias morava? Não lembro. Como era o nome do profeta que nós estávamos falando agora? Para alguém? Hein? Não lembra? Eu lembro. Você vai ser outra. O Rafinha. Você pode sentar. Quando Deus falou com Jeremias, ele era jovem ou velho? Jovem, muito bem. O que Deus disse para Jeremias? Que não tenha medo. É válido, né? Que Deus me falou isso, né? Muito bem. Então, do capítulo 1 e o versículo 5, que é o que nós aprendemos hoje. E qual vai ser esse desafio? Vocês vão levar para casa o versículo. E em casa vocês vão aprender esse versículo. Aprender e memorizar. Na nossa próxima aula, vocês vão dizer esse versículo sem ler. Do jeito que vocês aprenderam, sem ler. E quem conseguir falar o versículo completo e dizer onde está escrito, qual capítulo e qual versículo, vai ganhar um brinde de surpresa.
Pode ser várias crianças, mas tem que acertar, viu? Mas na nossa próxima aula, que vai ser domingo, na próxima semana, não é domingo agora, é na outra semana, a criança que disser esse versículo e onde está escrito, aqui, sem ler, sem estar lendo no papelzinho, vai ganhar um brinde surpresa. E pode ser várias crianças que podem ganhar esse brinde. Basta dizer o versículo que aprendeu. Tá certo? Meninos, Combinado? é na aula da tia Quitéria. Entenderam? Vocês têm até a próxima aula da tia Quitéria para decorar esse versículo. É, tem o quê? 10 dias. Não tem mais. É domingo da próxima semana. Domingo é a Vanessa, depois da semana, depois é 15 dias. Não, hoje é sexta. Ah, é? Tem mais ou menos 10 dias para vocês aprender e memorizar o versículo para falar aqui sem ler. Combinado? Então não percam e aprendam o versículo em casa. Tome Vitória o seu. E a criança que não sabe ler, pede para o papai, ou a mamãe, ou o irmão ler para vocês aprenderem, tá bom? Porque eu quero ver vocês falando o versículo e aprendendo. Mas a mamãe ensina para você em casa. Lembrem, é.